Vamos abrir o seu guia definitivo do Código Civil comentado artigo por artigo mais uma vez. E a gente continua lá no capítulo 2º do livro 1, do título 1, falando sobre as pessoas, e aqui falamos sobre os direitos da personalidade. Hoje, no artigo 12 do Código Civil, nós começamos a ver como funcionarão esses direitos de personalidade. O artigo 12 estabelece que pode-se exigir que cesse ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar indenização por perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então nós começamos a entender o que acontece se houver uma violação dos meus direitos de personalidade. Então veja que o artigo 12, ele começa a falar se houver ameaça. Quer dizer que é antes de haver a violação. Não teve violação do meu direito de personalidade ainda, mas eu posso protegê-lo. Posso protegê-lo por meio da tutela inibitória. Ou seja, eu vou inibir a pessoa de praticar um ato atentatório contra o meu direito de personalidade. E isso se dá, claro, a partir do direito processual civil, as tutelas inibitórias. Por exemplo, a proibição de publicação de alguma coisa. Posso? Posso. Mas aqui a gente entra numa esfera muito complicada que envolve os direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Essa tutela inibitória, ela não pode significar censura prévia. Cuidado com a palavra que eu usei. Censura prévia. Pode haver censura posterior? Pode. Eu posso ser censurado pelo ato que eu pratiquei, pela fala que eu proferi? Posso. O que não pode haver em regra é antes. Excepcionalmente, também pode haver uma tutela inibitória. Aqui eu vou lembrar para você do direito ao esquecimento. Segundo o Supremo Tribunal Federal, eu não posso falar de maneira autônoma de um direito ao esquecimento pretenso, porque isso viola os direitos fundamentais e significa censura prévia. Mas o abuso de direito pode gerar indenização? Pode, sem nenhuma restrição. E a segunda parte do artigo 12, ou a lesão a direito de personalidade. Aí a gente já teve uma lesão. Aí a tutela já não é mais inibitória. Aí a tutela é reparatória. Essa tutela reparatória, ela pode ser feita de várias formas. A tutela reparatória básica é a indenização. Falou bobagem de mim da internet, pau, indenização. Mas ela pode ser outro tipo de tutela reparatória, como, por exemplo, um pedido de desculpa público, a publicação de um pedido de desculpa, a publicação de retratação. Isso acontece em época eleitoral, né? O candidato vai lá e fala bobagem, o outro é obrigado a transmitir em cadeia nacional um pedido de retratação, né? Olha, eu falei errado, não era bem isso, tarará, tarará. Tá? E sem prejuízo a outras sanções. Essa parte é bastante importante. Por quê? Porque aqui eu tenho N possibilidades de sancionamento, incluindo sanções de ordem penal. Crime. Dependendo do que eu falar, é crime. Basta pensar em algo que viola o direito de personalidade, que é em relação à existência daquela pessoa, que envolva uma fala racista. Para além do direito civil, existe o direito penal. Nós teremos a tipificação de uma determinada conduta e isso pode gerar prisão. Mas daí não é mais problema do direito civil. Aí a gente foi lá para o direito penal. Mas é um tipo de sanção importante. No direito administrativo, dependendo da minha violação de direito de personalidade alheia, PAD, demissão do serviço público. Exoneração. Pode? Pode. Mas aí é problema do direito administrativo. Aqui no âmbito civil, eu posso ter indenização por dano material. A depender das circunstâncias, eu vou ter um prejuízo. Eu vou lá e imputo uma conduta a uma determinada pessoa jurídica e aquela pessoa jurídica perde todos os seus clientes. Fica sem cliente. Não tem um dano material aí? Tem. Perdeu renda. Lucros cessantes. Pode ter indenização por isso? Pode. Na pessoa natural ou física, ela perde a oportunidade de concorrer a uma vaga.
teoria da perda de uma chance. Pode? Pode. Pode ter muita coisa. O que é que mais pode ter? Não adianta a gente fazer um rol. Por quê? Porque sempre está mudando e sempre existem novas possibilidades que vão sendo criadas. Logo, não há nenhuma vedação ou impedimento à criação de sanções outras. Tá? Agora, e se essa pessoa tiver morrido? Aí abriu a porteira? E passa a boiada toda, pode esculachar o defunto. Não. O parágrafo único estabelece aí que, em se tratando do morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Cônjuge casado. Mas nós temos uma interpretação ampliativa para incluir aqui também o companheiro. O Código Civil gosta de esquecer do companheiro. Aqui foi mais uma vez. Então, o cônjuge ou companheiro. Ou qualquer parente em linha reta. Parente em linha reta para cima, os ascendentes, pais, avós, bisavós. Em linha reta descendente, filhos, netos, bisnetos, trineto, tataraneto, pentaneto, hexaneto, heptaneto, octaneto, o que você quiser. E na linha colateral até o 4º grau. Veja que na linha reta não tem limitação de grau, porque as pessoas morrem, não precisa limitar o grau, né? Na linha colateral até o 4º grau. Parente colateral de 1º grau não tem, de 2º grau, irmãos, de 3º grau, tios e sobrinhos, de 4º grau, tios avós, sobrinhos, netos e primos. Ufa! Esses aí podem pleitear essa medida. E aqui, atenção, porque essas pessoas vão pleitear essas medidas em nome próprio. Não se pleiteia medida de proteção de personalidade em nome do morto. Não se representa o morto. O morto não é representável. Ninguém representa morto. Por quê? Eu estou frisando isso aqui. Porque está morto. Não tem como você representar o defunto. Você representa alguém que pode se fazer presente. Tem como o morto se fazer presente? Não, porque ele está morto. Friso. Morto não é representado. Eu jamais vou entrar com uma ação de indenização por dano moral em nome de meu falecido pai, porque você vilipendiou a intimidade dele. Não. Eu vou entrar com a ação em nome próprio, dizendo que houve um achaque, ó, bonito, né? Houve um achaque à memória do falecido. Houve violação de direito de personalidade do morto e impactou isso em mim. Então aí sou eu que vou tomar essa medida. Amanhã, no artigo 13, nós vamos começar a falar de detalhes, de direitos de personalidade em específico. Você está acompanhando todos os dias aqui comigo o Código Civil, artigo por artigo? Não se inscreveu no canal ainda? Não acredito. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca. Nós estamos quase no fim do nosso Código Civil artigo por artigo. Só falta uns 2020. Estamos chegando lá.